se encontra no Evangelho de Jesus Cristo após escrever Mateus, capítulo 15, versículo 29. O título da mensagem fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Mateus capítulo 15, 29, quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia e em seguida, subindo ao monte, se assentou. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. De modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, aleijados andando, e os cegos vendo, e glorificaram Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estás comigo, e eles não têm o que comer, e eu não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleça pelo caminho. Os discípulos disseram: aonde arranjaremos tantos pães e num lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus perguntou: quantos pães tens? E eles responderam: 7, e alguns peixes. Então ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e entregou aos discípulos, e estes entregaram à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadá. Amém? Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos diante da Tua mensagem, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é que nos alimenta, Senhor, a Tua palavra é vida, Senhor, a Tua palavra nos renova, ó Pai. Neste último dia, Senhor, dessa campanha, Senhor, eu lhe peço, Senhor, que venhamos fechar com chave de ouro, Senhor Jesus. E eu lhe peço pela Sua graça, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, não nos deixe, Senhor, sair essa noite, Senhor, sem sentir a Tua presença, Senhor, sem poder, Senhor, receber o renovo espiritual, sem poder, Senhor Jesus, contemplar a Tua graça sobre nossas vidas. Lhe pedimos, Senhor, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, muitos já pregaram, já estudaram um pouco sobre as maravilhas e as bênçãos que o Senhor fez no seu ministério, enquanto ele andava sobre a face dessa terra, as bênçãos, as curas e tantas outras coisas más que o Senhor fez no meio do povo. Sabemos que o tema fala sobre uma segunda multiplicação de pães e peixes, dizendo então que o Senhor já tinha feito este mesmo milagre há um tempo atrás. Se você pegar a palavra do Senhor para ler, voltar alguma folha ou algum capítulo atrás, em Mateus capítulo 14, 13, vai relatar a primeira multiplicação de pães e peixes. Só que essas palavras, essas multiplicações de bênçãos, elas são parecidas. Os dois milagres são, vamos dizer assim,
até parecem iguais. Até parece que o autor que escreveu o livro de Mateus se enganou, porque as duas palavras, as duas multiplicações de pães e peixes, elas são muito parecidas. Só que no texto que acabamos de ler, tem alguns pontos importantes que vamos mastigar nesta noite. Por isso que muitas vezes eu falo para os irmãos, quando meditamos na palavra de Deus, temos que pedir ao Espírito Santo do Senhor a nos mostrar o mais secreto de sua palavra. Porque muitas vezes quando lemos e muitas vezes não entendemos nada. Mas quando temos a presença de Deus e o Espírito Santo sobre nossas vidas, o Senhor fala conosco em uma palavra, em um trecho. E isso é muito gratificante para um adorador que busca pregar a mensagem, ou adorar o Senhor, ou cantar um lindo louvor na presença de Deus. Lemos ali da primeira multiplicação, que aonde Jesus ia, uma grande multidão acompanhava. Jesus, a palavra fala que ele entra com o barco com seus discípulos na primeira multiplicação. E o povo não conseguia acompanhar pelo mar, acompanhava o Senhor pelas margens da cidade, porque queria estar perto do Senhor. Olha um sacrifício que o povo fazia para estar perto da presença de Deus. Não é diferente entre eu e você nessa noite. Não é sacrifício nenhum se arrumar, ficar bonitinho, cheirosinho para vir na presença do Senhor. Não é sacrifício nenhum. Mas sim é algo que devemos fazer com gratidão, com o maior prazer de estar na presença do Senhor, porque sabemos que se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a grande misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, nós seríamos consumidos neste mundo aí fora. Então quando é dia de culto, de adorar a presença do Senhor, não pense, eu vou lá fazer um sacrifício de adoração, mas assim eu vou lá dar o meu melhor para o Senhor, porque foi Ele que me guardou, foi Ele que me cuidou, foi Ele que me sustentou todos os dias. Diferente deste povo que fazia o maior sacrifício para estar perto do Senhor. Andava de a pé, camelos, mas não se importava. Era um povo sofrido, vivendo sob a opressão dos romanos. Mas quando vem Jesus, ele esquecia de tudo, porque a prioridade deles é estar perto do Senhor Jesus. A prioridade deles é estar perto da presença de Deus. Na primeira multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes, acontece lá, a multidão segue o Senhor. O Senhor dá uma palavra de ânimo para eles, uma palavra de restauração para aquele povo. Só que chega ao cair da tarde, os discípulos chegam até ele. Fala assim, olha Senhor, manda esse povo embora, não tem alimento para sustentar este povo. E o Senhor pergunta assim, o que tens aí? E fala assim, temos apenas 5 pães e 3 peixinhos. É pouca coisa para alimentar uma multidão. A palavra revela que cerca de 5.000 pessoas, entre homens e mulheres, crianças. O pastor já falou aqui no púlpito nessa noite. Do pouco que nós temos. Mas se entregarmos o pouco que temos na presença de Deus, o Senhor pode fazer muitas coisas para as nossas vidas. O pouco, o Senhor não precisa de muito não. Talvez você, eu não vou adorar porque só está eu adorando ao Senhor e a minha família está lá no mundo. Não, o Senhor só precisa do pouco, o Senhor só precisa de você adorar a Ele. O Senhor só precisa de você para restaurar a tua família. O Senhor só precisa de você para entregar uma bênção. O Senhor só precisa de você para entregar uma vitória. Então é no pouco ainda que você pense, a minha família não adora ao Senhor, a minha família não cultua ao Senhor, mas o Senhor está falando assim, eu preciso apenas de pouco, eu preciso
apenas de você. Eu preciso apenas de você para restaurar a família. Eu preciso apenas de você para dar uma bênção. Eu preciso apenas de você nessa noite. Seja privilegiado, porque ainda que a tua família não está adorando ao Senhor, mas tenha fé e creia na presença de Deus. Eles vão se encontrar. Por quê? Porque é no pouco que o Senhor vai te dar, é no pouco que o Senhor vai te abençoar, é no pouco que o Senhor vai te entregar uma bênção e uma vitória, se você crer. O Senhor não precisa de muito. O pastor já falou, é no pouco. Precisa apenas de você. Apenas de um adorador. Apenas de um para restaurar uma família. Apenas de um para o Senhor entregar uma bênção e uma cura. A palavra muitos já conhecem ali na primeira multiplicação. O Senhor abençoou, alimentou toda essa multidão. 5.000 homens, mulheres e crianças. Mas diferente, na segunda multiplicação, a qual acabamos de ler, na palavra do Senhor, tem alguns pontos que me chamou a atenção, que não estavam na primeira multiplicação. Por quê? Porque Jesus, em seu ministério, ele não parava em um só lugar. Ele estava sempre em todas as regiões da Mesopotâmia, lugares em lugares apregoando a mensagem de Deus. Ele não ficava fixo em apenas um ponto, mas sim ele ia viajando com seus discípulos a lugares que precisavam ouvir uma mensagem, que precisavam ouvir uma palavra. Lemos na palavra do Senhor em João capítulo 4, 5, se não me falha a memória, que Jesus precisava passar em Samaria, porque ali tinha uma mulher que precisava de uma libertação. Tinha mulheres, homens que precisavam da presença de Deus. E lemos aqui que não foi diferente, porque a palavra revela que o Senhor ele sai do lugar e vai para outro lugar. Revela que está na margem da Galileia, ou do mar da Galileia, e ele pega, ele se assenta no monte. Jesus sendo Deus, 100% Deus, mas também sendo 100% homem, ele também tinha as suas limitações físicas, como eu e você nessa noite. Jesus também ficava cansado. Jesus também tinha suas necessidades. Até numa passagem diz que Jesus entra no barco com seus discípulos, veio uma grande tempestade, e Jesus estava onde? Dormindo na proa do barco. Estava cansado de tantas viagens que ele fazia. Então temos que entender que aqui era mais umas condições físicas do nosso Senhor. Chegou na margem da Galileia, subiu ao monte e se assentou, querendo descansar. A palavra não revela, mas como de costume, aonde ele iria, tinha uma grande multidão que o acompanhava. Como de costume, Jesus, aonde que ele chegava, milhares de homens e mulheres queriam estar perto do Senhor, como na primeira multiplicação, que seguiram o Senhor pelas margens da cidade, na casa de Pedro, na casa de tantos outros homens, de Jairo, que o Senhor entrava, a multidão acompanhava. Não era diferente essa situação.
Chegando ali, a palavra diz, numerosas multidões foram até ele. Aqui entra um ponto interessante da palavra de Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos. Que Jesus, ele estava lá no monte com os discípulos, certo? E sabendo, naquela região, que Jesus estava ali, uma grande multidão se aproximava dele. Só que algo que me chama a atenção é que se aproximava do Senhor Jesus, pessoas totalmente necessitadas, pessoas que precisavam de algo da parte de Deus. Porque a palavra revela que foram até ele mancos, aleijados, cegos e mudos. Não eram pessoas perfeitas, que muitos querem ser. Essas pessoas que se aproximavam do Senhor tinham as suas limitações, tinham as suas falhas, tinham os seus erros, os seus defeitos. Mas o que me chama a atenção é que na palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, 29, ele diz o seguinte: vinde a mim todos os necessitados, que eu vos aliviarei. O Senhor não está falando para você, entra por essa porta perfeito, entra por essa porta com dinheiro no banco, entra por essa porta porque você é santo, não. Mas eu e você entramos por essa porta porque somos pecadores, somos errantes, temos nossas falhas, nós mentimos, nós caímos, fizemos tantas coisas erradas, mas o Senhor está dizendo: vinde a mim, porque eu tenho poder para te perdoar. Vinde a mim, porque eu tenho poder para sarar as tuas feridas. Vinde a mim, porque o médico não pode fazer por você, eu posso fazer por você nessa noite. Vinde a mim, o que o advogado não consegue fazer por você, ele pode fazer. O Senhor está te chamando nessa noite. Não importa os teus pecados, não importa as tuas falhas, o Senhor está dizendo: é só se aproximar na minha presença, é só chegar perto de mim, que eu vou restaurar, que eu que vou curar, que eu que vou dar livramento. E nessa noite levante as tuas mãos, porque em meio aos pecados, em meio às tuas falhas, você veio na presença do Senhor, e tenha fé que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque vinde a mim, você já veio. Então se prepare para receber a tua bênção em nome do Senhor Jesus. O Senhor não precisava de homens e mulheres perfeitas. Ele diz na palavra dele, sim, que ele não veio procurar os sãos, que eles não precisam de médicos, mas sim ele veio procurar os doentes. Estes sim precisam de cuidado. E eu e você precisamos de um cuidado do Senhor todos os dias. Todos os dias. Só que na palavra do Senhor, ele diz que essas pessoas com as suas limitações físicas chegam perto do Senhor, mancos, aleijados, cegos, mudos, coxos, todos com as suas limitações, com as suas falhas, chegam aos pés do Senhor. E isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, que a palavra nos revela no versículo 30, que essas pessoas que foram até o Senhor eram colocadas aos pés de Jesus. Ou seja, fazendo uma imaginação com os irmãos nessa noite, Jesus estava lá no monte com os discípulos, descansando. A multidão vinha até o Senhor e colocavam aos pés do Senhor essas pessoas com as suas limitações. A palavra deixa bem claro: colocaram aos seus
pés e Ele os curou. Uma coisa interessante para mim e para você nessa noite, que é ser abençoado, é nos pés do Senhor Jesus. Quer receber vitória neste ano 2024, é nos pés do Senhor Jesus. Quer que uma porta de emprego abra para você ou para sua família, é somente nos pés do Senhor Jesus. Porque a palavra nos declara que muitos que chegaram aos pés do Senhor Jesus receberam a sua vitória, receberam a sua bênção. Jairo, quando ele vai até o Senhor, procurando ao Senhor, dizendo: Senhor, vamos lá em casa que a minha filha está morrendo. Mas primeiro ele se prostra aos pés do Senhor, e a resposta do Senhor diz: calma, Jairo, você primeiro me adorou, então eu vou na tua presença, eu vou na tua casa. O Senhor está falando para você nessa noite: quer receber a bênção, quer receber a vitória, primeiro se prostre aos meus pés, primeiro me adore, primeiro glorifique o meu nome, porque somente assim o Senhor vai te abençoar e te entregar uma vitória que você tanto procura neste ano. Primeira coisa, olha, para receber a vitória, era nos pés do Senhor Jesus. Eu faço uma menção comigo, imagino comigo, a multidão em roda do Senhor Jesus, mas os mancos, os surdos, os aleijados, aos pés do Senhor Jesus. A multidão também queria receber alguma bênção, queria ouvir alguma palavra, mas esses homens debilitados estavam aos pés do Senhor Jesus. Lembra de Maria, que quando Jesus entra na casa, Marta estava preocupada em fazer as tarefas, organizar um banquete, fazer tudo lindo para o Senhor. Mas Maria, a primeira coisa que ela fez é sentar aos pés do Senhor Jesus para ouvir a palavra. Porque ela não se importava mais com nada quando estava na presença do Senhor. Ela queria apenas estar na presença, sentada aos pés do Senhor Jesus. Porque ela tinha certeza que ela estando aos pés do Senhor Jesus, ela poderia ouvir uma boa palavra de restauração. Aleluia. Ela poderia ouvir uma palavra de consolo. Ela poderia ouvir algo para aliviar a sua dor, a sua alma. Então nessa noite o Senhor está falando para você: esteja prostrado aos meus pés. O que você precisa, seja dependente física, espiritual ou mental, o Senhor vai te aliviar a tua dor. O Senhor ele pode curar, o Senhor pode restaurar. Mas dependente da tua situação, não fique prostrado, humilhando para o irmão, para o vizinho, não, mas se prostre na presença do Senhor. Primeiramente adore ao Senhor. Quando aquele homem chega na presença do Senhor: Senhor, eu me prostro em tua presença, Senhor. E ele diz assim: Senhor, se quiseres, Senhor, podes me curar da minha lepra. O Senhor diz: eu quero, porque você primeiro me adorou, porque primeiro você me prostrou, porque antes de tudo de pedir, você se prostrou e adorou ao Senhor. O Senhor ele se enche onipresente, ele conhece o teu coração, o teu pensamento. Ele está falando assim: antes de você pedir, eu quero que você se prostre aos meus pés, porque somente assim eu posso operar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Ali estavam aqueles homens aos pés do Senhor, aos pés do Senhor Jesus. E a palavra diz que Ele os curou, todos. Não escolheu: o surdo eu curo, o manco eu não curo, o aleijado deixa para trás. Não. Mas diz ali que todos que estavam prostrados aos seus pés saíram daqui curados. O Senhor não olha, o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe: eu vou abençoar você, você não, você sim, você não. Mas depende de como está a sua situação com o Senhor. Como que você está na presença do Senhor. Eles receberam porque estavam adorando o Senhor, prostrados aos pés do Senhor, não pensando no amanhã, não pensando no mundo lá fora, mas naquele momento eles estavam prostrados ao Senhor, dizendo: Senhor, estou aqui com as minhas falhas, estou aqui com os meus defeitos,
estou aqui com meus erros, Senhor, mas eu me prostro aos teus pés, Senhor. Por quê? Porque somente o Senhor pode me abençoar, porque somente o Senhor pode restaurar a minha dor, somente o Senhor pode me dar o livramento, somente o Senhor. O irmão do lado não pode fazer nada por mim, mas quando eu me prostro em tua presença, Senhor, eu tenho fé que eu recebo a bênção, eu tenho fé que eu recebo a cura, eu tenho fé que eu posso receber a minha bênção na parte de Deus. Segredo para nossas vidas é nos pés do Senhor. Alguns versículos atrás você vê, versículo 25, aquela mulher cananeia, ela se prostra ao Senhor. O homem chega ao Senhor com um filho endemoniado. Primeira coisa que ele faz é se joga nos pés do Senhor. Se jogar, se prostrar ao Senhor, simboliza assim: Senhor, estou aqui, em tua presença, em tua casa. Um sinal de humilhar perante ao Senhor. A palavra declara: humilhai-vos debaixo das mãos poderosas de Deus, que Ele restaurará, que Ele nos abençoará. É nos pés do Senhor, igreja. E a palavra do Senhor continua aqui: aqueles que receberam a bênção, que estavam nos pés do Senhor, e a multidão que estava ao redor, ficavam maravilhados e adoravam ao Senhor. Que cena linda! Que cena maravilhosa! Porque esses que estavam aos pés do Senhor recebem a bênção. Só que a multidão que estava ao redor vê a cena e começa a adorar e glorificar o nome do Senhor. Eles não sentiram aquela sensação tipo, somente eles receberam a bênção porque estavam nos pés do Senhor, mas eles estavam ao redor do Senhor. Mas quando contemplaram a maravilha do Senhor, começaram a adorar o nome do Senhor naquele monte. Eu paro para pensar comigo mesmo e passo para a igreja nessa noite: ainda que teu irmão receba um milagre, receba a tua bênção, você vai estar ao redor do Senhor. Também tem que adorar e glorificar o nome do Senhor, porque tem a hora que a tua bênção vai chegar. Hoje é a bênção do irmão, hoje é a cura do irmão, hoje é a libertação do irmão, mas amanhã pode ser sua. Hoje a família do irmão foi liberta, mas amanhã a tua família pode ser liberta. Tem um tempo de adorar o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, ali, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor está falando assim, ainda que eu abençoo aqueles que estão aos meus pés prostrados, mas não se preocupe, continue na minha presença, continue ao meu redor, porque a hora de você ser abençoado também vai chegar. Mas tem que aplaudir quando o irmão recebe a bênção, tem que aplaudir quando o irmão recebe a cura. Assim que aquela multidão olhou aqueles mancos andando, olhou aquele cego vendo e adorava o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória nessa noite. Aprenda a adorar o nome do Senhor, que a tua hora de receber a bênção e a vitória também vai chegar. Aqueles que estavam prostrados receberam a bênção. Os que estavam ao redor glorificavam a Deus. Temos que aprender que também a nossa hora vai chegar. É no tempo de Deus. O homem quer tudo para hoje, para amanhã. Mas quem cura é Deus. No tempo de Deus. E a multidão alegra, glorifica o nome do Senhor pelos milagres. Só que aí a palavra do Senhor continua dizendo, olha, que o Senhor ele teve compaixão. Agora não pelos que estavam prostrados, mas por todos que estavam ali. Porque ele fala assim, olha, tenho compaixão desta multidão.
bênção seria agora para todos. Primeiro receberam a bênção os que estavam ali aleijados, coxos e mancos. E a multidão que estava em roda levantou, aplaudiu e glorificou o nome do Senhor. E agora o Senhor olha e fala assim: olha, eu tenho compaixão de todos. O Senhor está falando assim: a bênção agora é para todos. Os que estavam prostrados aos meus pés receberam a bênção. Mas a multidão que está ao meu redor também vai receber a bênção. Sentiu compaixão de todos. Só que a palavra diz que havia 3 dias que aquela multidão estava com o Senhor. Imagina, igreja, 3 dias ouvindo o Senhor pregar, ouvindo as maravilhas de Deus, com seus olhos contemplando a glória de Deus. 3 dias, que culto maravilhoso, uma vigília de 3 dias, naquele monte vendo o Senhor pregar, os cegos enxergando, os mancos andando, os aleijados, paralíticos, qualquer um que chegava lá, recebendo a bênção. Isso me faz lembrar que Salmos em 84 diz que um dia nos teus atos é melhor que 1100. Agora imagina 3 dias na presença do Senhor. Imagina 3 dias na presença de Deus. Imagina 3 dias contemplando as maravilhas e as obras do Senhor. Que culto maravilhoso seria aquele. Ficamos perplexos às vezes quando o Senhor manifesta a sua glória, a sua Shekinah nesse lugar. Ficamos adorando e glorificando ao Senhor por 1h30, 2 horas aí no máximo. Agora imagina 3 dias apenas sentado, ouvindo o Senhor, vendo os milagres do Senhor. Nem fome sentia, nem banho precisava tomar. Mas o que importava ele estava aos pés do Senhor, perto do Senhor. Imagina eu e você quando é dia de culto, acordamos pela manhã, fizemos nossa oração com pensamento: hoje é quarta-feira, hoje tem culto à noite. Você vai para a escola, vai para o trabalho, mas com pensamento no culto. Imagina que 3 dias direto. Só que aí vem a necessidade do homem. Desses 3 dias, você fala assim: olha, tenho compaixão deles, vamos alimentar. Mas novamente, que nem na primeira multiplicação não tinha nada. Agora diz que tinha apenas 7 pães. Só tinha poucos pães novamente. E alguns peixes. Nem fala quantos peixes tinha, mas tinha alguns peixes. Só que antes disso, o Senhor lhe fala uma palavra interessante para o meu e para o seu coração. Que no final do versículo 33, 32, ele fala assim, ó: que este povo está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e eu não quero mandar embora. Era o Senhor falando assim: eu não quero mandar esse povo embora. Senhor, eu não quero que o culto acabe. Eu não quero parar de fazer os milagres. Eu não quero parar de fazer os cegos enxergarem. Só que o Senhor diz: olha assim, ó, só que eu não quero também que este povo vá embora sem comer.
Eu não quero que este povo vá embora sem se alimentar primeiro. O Senhor estava cuidando do físico, do emocional, e o Senhor está falando também do espiritual. Porque ele fala assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Sou eu que dou o alimento para a carne, sou eu que dou o alimento para o espírito. Eu sou a água que jogou no deserto. Só que você fala assim: olha, não quero que esse povo vá embora sem comer, para que ele não desfaleça no caminho. E isso me deixou encucado. Eu disse: Senhor, o que você estava dizendo aqui neste momento, Senhor? Então, assim, eu não quero que este povo desfaleça no caminho ao retornar para as suas casas. E sabe onde o Senhor me levou? Lá em Reis. Quando Elias, perseguido por Acabe e Jezabel, ele pede: Senhor, chega, tira agora a minha vida, não quero mais, acabou. Acabe e Jezabel vem aí, vai matar os profetas, vai querer me matar também, chega. Pegou um caminho pelo deserto e se foi. Sentou debaixo de uma árvore ali e adormeceu. Só que a palavra diz que veio o anjo do Senhor e despertou: ei, Elias, acorda, levanta. Elias voltou para o lado e dormiu de novo. Só que o anjo do Senhor falou assim: Elias, acorda, levanta. E a palavra diz que quando Elias levanta os olhos, na cabeceira onde ele estava, tinha um pão e tinha água. E o anjo do Senhor falou para Elias: Elias, come o pão e beba dessa água, porque a tua caminhada é longa, porque você vai longe ainda, Elias. O Senhor também falou para aquele povo: ei, coma do pão, beba da água, porque a tua caminhada também vai ser longa. A palavra diz que Elias comeu do pão, bebeu da água, andou por 40 dias no deserto. Nessa noite eu quero falar para você: se você comer deste pão que o Senhor te dá, você não vai andar 40 dias, mas vai andar 365 dias no ano 2024. Você não vai cansar, você não vai parar, o Senhor vai te abençoar. Por quê? Porque coma deste pão e beba dessa água, porque a tua caminhada é longa. O Senhor está falando para você: a tua caminhada é longa. Eu não quero que você desfaleça no meio do caminho. Eu não quero que você pare no meio do caminho. Eu não quero que você volte para trás, mas coma do pão que eu vou te dar, beba da água que eu vou te dar, porque a tua caminhada é longa. A bênção que eu tenho preparada para você é garantida. Então nessa noite o Senhor está falando: coma deste pão, é na palavra do Senhor, porque você vai atravessar este ano glorificando o nome do Senhor. Você vai atravessar este ano e vai lembrar dessa palavra. Qual palavra? Eu comi do pão que o Senhor deu, eu não desfaleci, eu não voltei para trás, eu não parei no caminho, porque o Senhor era contigo. O Senhor é contigo nessa noite. Basta adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor deixa bem claro ali, ó: vou mandar este povo embora, mas eu vou dar algo para eles comerem, porque eles não vão desfalecer no meio do caminho. O Senhor falou ali, ó: não quero que este povo desfaleça no meio do caminho. Agora imagina se Elias comeu um pão na brasa com água e andou por 40 dias no deserto. Imagina o pão que o Senhor Jesus Cristo nos dá nessa noite. Nós atravessamos dias, horas, séculos e anos na presença de Deus, e a palavra diz assim: não vai prevalecer, não vai desfalecer no meio do caminho. Coma, que a tua jornada é grande, o teu caminho é grande. O Senhor falou para você nessa noite: olha, eu quero que você não pare neste ano, mas se alimente do pão. Coma do pão, do alimento que o Senhor vai dar, que você vai longe.
Vai fazer que nem Elias, vai andar 40 dias. 366 dias, que esse ano é o ano de sexto. Todos os dias você não vai parar. E em todos os dias o Senhor estará contigo. Porque a palavra de Deus declara: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então essa noite, se você crê, adora o nome do Senhor e coma o alimento espiritual que o Senhor te dá nessa noite. Ele vai curar o teu físico, emocional e o teu espiritual. Basta você se alimentar do pão que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A igreja pode de pé, em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.